Meus amados irmãos, quero convidá-los nessa noite. Eu falei que ia falar só sobre missões e também iríamos não só ouvir a mim, mas ouvir outras pessoas, como domingo passado nós ouvimos o Timóteo pregar. Hoje ele não está aqui porque ele está pregando, foi convidado para falar numa outra igreja, está lá falando sobre missões também. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, só que hoje eu queria interromper a série de mensagens sobre missões que eu queria pregar. Nessa semana, como é do conhecimento de todos, talvez não seja de todos, mas eu estive em São Paulo, estive em Águas de Lindóia. Eu fui à 32ª conferência da Editora Fiel e o tema era Edificando Igrejas Saudáveis. E eu ouvi muito sobre a igreja, eu vou à conferência da Fiel desde 2002, salvo alguns anos que eu não fui, poucos anos, eu fui em quase todas as conferências desde 2002. E essa foi a melhor conferência de todas as que eu participei ali em São Paulo. E eu ouvi muito sobre a vida da igreja e sobre a nossa vida como igreja, e como nós precisamos trabalhar no sentido de edificarmos uma igreja saudável, um ambiente saudável, acima de tudo de forma bíblica e para a glória de Deus. E meu coração foi profundamente tocado para falar sobre algumas coisas nesse sentido, nesse domingo, para a glória do Senhor. Então quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Colossenses, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso número 24 até o verso número 29. Amém? Colossenses capítulo 1, verso de número 24 ao verso número 29. Todos encontraram a palavra do Senhor? Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais essa noite. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós precisamos do Senhor para compreendê-la. Tem misericórdia da nossa vida e em nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração pela Tua palavra. Edifica a nossa vida diante da Tua presença para a Tua glória, para o louvor da Tua glória, para a exaltação do Teu nome. Dá-nos a Tua palavra nessa noite, ajuda-nos diante da Tua presença, Senhor. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e um coração quebrantado diante da Tua presença para percebermos, ó Deus, as verdades preciosas da Tua palavra, que precisam ser aplicadas ao nosso coração, a fim de que vivamos a vida sobre a face dessa terra, te glorificando em todas as coisas. Se propício a nós e fala ao nosso coração, é o que nós clamamos diante da Tua presença nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu quis olhar para esse texto com vocês nessa noite, porque eu percebo algumas coisas aqui através da vida do apóstolo Paulo e do que ele fala com relação à importância do Evangelho para a sua vida, mas muito mais do que a importância do Evangelho, a importância da igreja para a sua vida.
De certa forma, eu queria que nós olhássemos nessa noite para a igreja do Senhor Jesus e percebêssemos a importância da igreja do Senhor Jesus na nossa vida. E não só na nossa vida, mas a importância da igreja do Senhor Jesus dentro dos propósitos de Deus, os propósitos eternos de Deus. E eu queria pensar em algumas coisas antes de entrar no texto propriamente dito, para a gente perceber a importância da igreja. A primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos e olhar para trás e que os irmãos percebessem é que, acima de tudo, a igreja é um projeto eterno de Deus. Mas que Deus não realizou esse projeto depois da queda do homem, né? Deus não realizou esse projeto logo, ou rapidamente, mas foi um projeto para longo prazo, foi um projeto para ser plantado no momento em que ele enviaria o seu filho para dar cumprimento à promessa que ele fez de redenção em Gênesis no capítulo 3, no verso número 15. Ali está a base da redenção, e eu falei isso para vocês quando falei sobre missões aqui. No primeiro domingo que eu falei sobre missões, eu dei essa base para os irmãos. A base é essa. Lembra quando eu falei para vocês, quando Jesus disse, está consumado? Eu disse para vocês que está consumado o quê? O plano redentor de Deus, que Deus havia proposto em Gênesis no capítulo 3, verso número 15. Quando Jesus vem, que é a pessoa de Gênesis 3,15, que é o descendente, que é o Filho de Deus, que vem e dá a sua vida, e quando ele morre na cruz, mas antes de morrer ele diz, está consumado. O que ele diz ali, está consumado, é o plano redentor de Deus. Mas quando Deus, ele resolve que ele vai fazer isso, ele trabalha na história, e faz a história acontecer até chegar no Senhor Jesus. Mas em todo o trabalho de Deus, na reunião do seu povo, primeiro levando ele para o Egito, depois libertando pela mão de Moisés do Egito, e depois reunindo esse povo na terra que ele havia prometido dar a Abraão, a sua descendência. E esse povo se reúne ali como Israel, mas Israel não é o projeto último de Deus. Israel não é o projeto ideal de Deus. Israel é a sombra do projeto ideal de Deus. E quando Deus chama Israel para que Israel fosse uma luz acesa no meio dos povos, para que os povos da terra que não conheciam a Deus e que não temiam a Deus, mas que haviam sido criados por Deus, tivessem oportunidade de ver o resplendor da glória de Deus através de Israel e pudesse vir ao Senhor. Mas nós bem sabemos pela história que Israel não se voltou para os povos, muito pelo contrário, Israel se voltou para si mesmo e entendeu-se como o único povo exclusivo de Deus e que não havia abertura para outros povos, e não divulgou quem era o Senhor. O que nós sabemos acontece com muitas igrejas nos dias que nós estamos vivendo, que não se ocupam, como nós ouvimos aqui, da obra de divulgação do Evangelho, a ponto de 0,1% das ofertas que entram na igreja somente serem enviadas para missões, porque não entenderam o que é obra missionária, o que é plano redentor de Deus, com certeza. Porque se houvessem compreendido, jamais agiriam dessa maneira. Então veja bem, a gente olha para a história e vê que toda a reunião que Deus fez do seu povo, primeiro nos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, depois reunindo esse povo no Egito, e depois mesmo dando uma terra e dando nome a eles de Israel, esse tipo de congregação ainda não era o tipo de congregação ideal que Deus queria. Mas depois que Jesus disse, está consumado, e quando ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E quando eles foram revestidos do poder de Deus, no capítulo 2 de Atos, quando com a descida do Espírito Santo, naquele momento ali foi inaugurado o projeto último de Deus para mim sobre a face da terra, porque foi inaugurada exatamente ali a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. No plano eterno de Deus, ela existe desde antes da fundação do mundo. Mas no tempo nosso, ela veio à existência em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecoste. Naquele dia nasceu a igreja. Agora preste atenção, o que foi necessário para a igreja vir à existência. Preste atenção, o que foi necessário para a igreja vir à existência. Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que ele se tornasse homem, para que ele viesse e tabernaculasse, ou habitasse entre nós, vivesse uma vida de serviço ao outro sem pecado,
vivesse uma vida incorruptível, uma vida irrepreensível, vivesse uma vida de serviço ao outro em todo o tempo, de maneira que esse Filho de Deus encarnado, ele diz: olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E quando ele está dizendo, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos, esses muitos que ele veio para dar a vida, para resgatar, esses muitos são aqueles que serão parte da sua igreja, farão parte da sua igreja. Porque o Senhor Jesus deu a vida na cruz do Calvário, e a Bíblia diz isso, para reunir um povo para Deus, para congregar um povo para Deus, para que houvesse um povo congregado sobre a face da terra, que assim como Israel congregava e se autodenominava povo de Deus, chamado Israel, nós hoje entendêssemos como povo de Deus e nos autodenominássemos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existe igreja onde nós adoramos a Deus na nossa casa somente e não congregamos como estamos fazendo aqui nessa noite. Isso não é igreja. É bem verdade que a gente sabe que a gente precisa cuidar da nossa casa para que lá também esteja o ambiente da igreja do Senhor Jesus, para que nós tenhamos uma igreja dentro de casa, para que pais sejam convertidos ao Senhor, para que filhos sejam convertidos ao Senhor, mas isso absolutamente não é o bastante mais, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é essa congregação aqui nessa noite. É uma igreja local reunida para a glória do Senhor. Paulo está escrevendo a uma igreja local reunida para a glória do Senhor. Preocupado com essa igreja e não só com ela. Veja no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: olha, gostaria que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ou seja, igrejas que ele não havia estado nelas pessoalmente, mas ele vinha batalhando espiritualmente diante de Deus pela vida dessas igrejas. E veja bem, a teologia de Paulo, eu já ensinei para vocês isso aqui através da epístola aos Efésios. As duas coisas que Paulo mais se preocupa na vida da igreja é que ela mantenha a unidade e a santidade. Quantas vezes já disse isso aqui na igreja? É só você ler Efésios que você vai encontrar isso lá. Se tem uma coisa que Paulo batalha, é para que a igreja viva em unidade. Paulo, nós estamos estudando aqui 1 Coríntios no capítulo... hoje no capítulo 4, mas estamos estudando a primeira epístola aos Coríntios, e Paulo está combatendo naquela igreja exatamente um problema crucial à existência da igreja, que é a unidade. A igreja está vivendo dividida, e Paulo está escrevendo a igreja e dando uma série de sermões à vida daquela igreja, demonstrando para aquela igreja que ela precisa parar, refletir a maneira como ela está vivendo, não é a maneira como a igreja de Jesus deve viver. Então, a igreja é o projeto de Deus. A igreja é o plano de Deus. É o lugar onde Deus congrega o seu povo. É o povo que Deus vai reunir um dia para Ele e para a sua glória. E se tem uma característica da igreja, desde os seus primórdios, aí eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus agora em Atos, no capítulo de número 2. Melhor, capítulo de número 4. Obrigado, Cássio. Muito obrigado. Verso número 32. Capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. O que significa isso? Unidade. Eles estavam juntos. Não é possível ter um coração com você se eu não congrego junto com você. Não é possível ter uma alma com você se eu não vivo a minha vida cristã junto com você. Se nós não vivemos juntos, se nós não estamos juntos, se nós não caminhamos juntos, isso não é igreja. Havia um coração, havia uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum.
As coisas não nos podem ser comuns se nós não caminharmos juntos. Se nós não estivermos congregados, se nós não vivermos essa vida de igreja em unidade, conhecendo-nos uns aos outros. E olha que eu entendo que nessa greia aqui, nessa igreja aqui, isso não é difícil, porque é uma igreja pequena. Algumas igrejas grandes, isso é muito difícil, essa unidade, essa comunhão, mas nós aqui não temos essa dificuldade. Veja bem, agora sim, no capítulo 2, capítulo 2 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Se eles perseveravam na comunhão, era sinal que eles estavam juntos. Eu não sei como. A história diz que eles se reuniam nos sepulcros de alguns crentes que já haviam morrido, para celebrar a ceia do Senhor. Mas eu sei que dessa multidão dos que creram, eles estavam juntos. Eles estavam entrelaçados de alma. Eles tinham o desejo de comunhão. Eles tinham o desejo de partir o pão juntos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja não mudou. A igreja, dentro dos projetos de Deus, ela é exatamente a mesma. O problema é a nossa atitude em relação à igreja do Senhor Jesus, que é a comunidade dos remidos, que é a comunidade daqueles que foram, vejam bem, alcançados pelo propósito redentor de Deus histórico, que nós já pensamos nisso, para nos congregar como povo do Senhor sobre a face dessa terra. E veja bem, voltando ao texto lá, de Filipenses, desculpem, de Colossenses. Veja bem, veja o que Paulo diz agora. Eu queria que nós olhássemos para a vida de Paulo e percebêssemos a importância que ele dá à igreja. Não, bem, nós sabemos disso pelas epístolas que ele escreveu à igreja. A sua enorme preocupação com a igreja. Mas veja bem, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Por quem que Paulo está sofrendo? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Veja o que ele vai dizer: a favor do seu corpo, que é a igreja. Deixa eu só te fazer uma pergunta, irmãos, olhando para a vida de Paulo aqui. Vocês acham que é só o apóstolo que tem que sofrer pela vida da igreja? Você acha que é só porque um homem é ministro do Evangelho, e ele é chamado para servir ao Senhor Jesus de uma forma particular, como Paulo foi chamado, que ele tem que sofrer pela igreja? O que Paulo está dizendo, que ele se regozija nos sofrimentos que ele tem passado por causa da igreja, porque ele sabe que sofre por causa do Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, e fazendo parte da igreja, e vivendo a vida da igreja, ele sofre pela vida da igreja. E olha que nós olhando para a vida dele, percebemos que ele sofre mesmo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele está preocupado com a igreja. O que está acontecendo com a igreja? Paulo pode ser simplesmente aquele missionário que vai lá, planta a igreja e deixa ela lá. Diz: não, eu fiz o meu trabalho, eu reuni uma igreja lá, eu deixei a igreja montada, eu deixei a igreja equipada, eu deixei a igreja com presbíteros e organização lá. Agora é responsabilidade deles o que eles vão fazer com a igreja. Não, não é isso que ele faz. Ele escreve a igreja quando ele sabe que algumas pessoas estão indo para lá e mudando o evangelho que ele havia pregado para eles. E o que Paulo faz? Olha, quero dizer para vocês, prestem atenção nisso. Se alguém ensina para vocês outro evangelho e não aquele que eu preguei para vocês, seja essa pessoa maldita, e até eu mesmo, se aparecer aí com outra ideia de evangelho, me considerem como tal, como maldito, como anátema. Por quê? Porque ele ama a igreja, ele ama o evangelho, e ele ama a igreja, e o desejo de Paulo é que a igreja permaneça uma igreja pura e saudável para a glória de Deus. Por isso ele escreve a igreja. Veja, Paulo, ele é tão preocupado com a igreja, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele está encantado, porque é uma igreja que ele plantou num tempo recorde, ficou 3 sábados
em Tessalônica e foi colocado para fora. 21 dias, vamos colocar, que ele tenha ficado 21 dias ali, tenha pregado o evangelho durante essas semanas ali, mas ele teve que sair e preocupado sem saber qual era o resultado. E ele manda Timóteo para lá, e quando ele vai para lá, ele recebe a notícia que lá há uma igreja, e que essa igreja que está lá é uma igreja vibrante, uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja que se tornou modelo para o lugar onde ela está, para Macedônia, Acaia e outros lugares. A fé dessa igreja tem sido divulgada. E ele diz, olha, de maneira que eu não tenho nada a acrescentar a vocês. E a gente pensa, então Paulo vai acabar a epístola agora no primeiro capítulo, mas ele escreve mais 4 capítulos depois. E vai falar para a igreja sobre as suas responsabilidades enquanto igreja. Mas veja bem, Paulo está falando para quem? Para a igreja, para um povo congregado. Porque quando Paulo escreve a igreja, ele tem a ideia de um povo congregado e ordenado diante da presença do Senhor, vivendo uma vida para a glória do Senhor, em obediência à sua palavra. Não uma vida pessoal, pessoal de testemunho, mas uma vida ligada uns aos outros dentro da igreja. Ele espera que essa igreja reunida ouça a carta que ele está escrevendo para eles, ou para essa igreja. Então, veja bem, eu me regozijo nos meus sofrimentos pela igreja. Paulo sabe o quanto a igreja do Senhor Jesus, ela custou. Ele sabe o preço que essa igreja custou para o Senhor. Custou a sua própria vida, custou o seu sangue derramado. Então ela não pode ser de modo nenhum desprezada, muito pelo contrário, ele se alegra, ele se vê como bem-aventurado em poder abrir mão da sua própria vida, e não só em abrir mão da sua vida, mas acima de tudo, ele se considera bem-aventurado, mesmo abrindo mão da sua vida e tendo que sofrer por causa da igreja. Ainda assim ele diz, eu me regozijo, eu me alegro, me considero bem-aventurado, porque eu não estou sofrendo por qualquer coisa, ou por qualquer instituição, estou sofrendo por causa da igreja do Senhor Jesus. Entendem isso? Por causa da igreja do Senhor Jesus. Eu não estou sofrendo por causa de nenhuma instituição humana. Eu não estou sofrendo por causa de nenhum time de futebol. Não estou sofrendo por causa de nenhuma instituição. Eu estou sofrendo por causa da igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso eu me alegro. Eu sou comprometido com a igreja do Senhor Jesus. Veja o que ele vai dizer no versículo de número 29. Para isso eu também me afadigo. Eu me esforço o mais possível. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou te perguntar aqui nessa noite. Você tem agonizado pela igreja do Senhor Jesus pelo menos alguns minutos diários diante da sua presença, sabendo qual é a condição da igreja, especialmente sabendo qual é a condição da igreja que você é membro, que é essa aqui? E aqui está a igreja local que Deus te plantou para você caminhar como igreja do Senhor Jesus. Qual é a sua vida dentro dessa igreja? Qual é o seu comprometimento com o Senhor Jesus dentro dessa igreja? Dentro dessa igreja. Porque essa é a igreja que tem alimentado você. Essa é a igreja que tem nutrido a sua vida espiritual. Esse é o lugar onde você tem se reunido, e que aqui está o Espírito de Deus, que te trouxe para cá, para você congregar com os irmãos, que junto com eles aqui você é a igreja. De que maneira você tem oferecido a sua vida por essa igreja? Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui da sua vida? Você tem se afadigado de alguma maneira, se esforçado de alguma maneira, dado a sua vida de alguma maneira por essa igreja? Porque é o que Paulo está dizendo que faz, porque ele ama o Senhor Jesus. Porque ele ama o Senhor Jesus, ele dá a sua vida e se afadiga e se esforça, ele suporta o sofrimento se alegrando, porque ele está sofrendo por causa da igreja. Por causa da igreja do Senhor Jesus.
É isso que ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E vós é a igreja. Entendem, irmãos? É aí que ele vai destrinchar a sua vida ministerial. Ele vai dizer assim: da qual me tornei ministro. Ninguém pode se considerar ministro do Evangelho se ele não for autorizado pela igreja do Senhor Jesus. Ninguém se torna ministro do Evangelho por si mesmo. Ninguém dá um grito e diz: eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, eu vou ser líder de qualquer coisa. Ninguém se torna um ministro do Evangelho se não for em favor da igreja. E veja bem, quem é que está falando aqui? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma igreja em que ele congregava todos os domingos. Tinha uma igreja que ele congregava, ele era membro da igreja de Antioquia, da Síria. É verdade, aquela igreja que enviou ele e Barnabé para a obra missionária. Mas nesse momento que Paulo está escrevendo essa carta aqui, você sabe onde é que Paulo estava? Ele não podia mais congregar. Ele estava preso em Roma, quando escreve essa carta. Mas da prisão, mesmo separado da comunidade, da comunhão dos irmãos, ele diz: eu me esforço pela igreja, porque é dessa igreja, é por causa dessa igreja, é com o aval dessa igreja, é com a bênção dessa igreja, que eu me tornei ministro. Ninguém põe a mão na própria cabeça e diz: agora eu sou pastor, agora eu sou missionário, agora eu sou líder de alguma coisa. Ninguém põe a mão na própria cabeça e diz: eu sou. Entendem? Nem ele, Paulo, fez isso. Mesmo tendo sido chamado pelo Senhor Jesus separadamente. Mas ele, quando se tornou apóstolo, obediente a uma revelação, está lá em Gálatas no capítulo 2, sobe a Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos antes dele, para que ali ele pudesse apresentar a eles o evangelho que ele pregava, para que eles poderem dizer: é isso mesmo. Continua Paulo. Mesmo Paulo teve que se submeter aos outros para dizer: é esse o evangelho que eu prego. Paulo: não temos nada a dizer com relação ao evangelho, porque o que você prega é o evangelho de Jesus. Só te dizemos uma coisa: não se esqueça dos pobres. É isso que as colunas de Jerusalém, ou os reputados colunas, as principais de Jerusalém, os apóstolos antes dele, dizem para ele: Paulo, não se esqueça dos pobres, mas o evangelho é esse mesmo. Mas ele vai lá, porque ninguém pode se tornar ministro se não for ministro da igreja do Senhor Jesus. Eu já disse para vocês o que significa ser ministro do evangelho. O que significa ser ministro do evangelho? Quando se é ministro no país, ministro é uma coisa importante, né? Um cargo importante, é um cargo de confiança que o presidente dá àqueles que vão ajudá-lo a gerir o país. No caso do evangelho, o que é ministro? No caso do evangelho, o que é o ministro? Ministro é um servo. Ministro é um diácono, aquele que serve. Ministro é um hiperetes. O que essa palavra significa? Quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo número 4, o que é que Paulo diz? Lembram-se que eu disse aqui na escola dominical? Importa que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo. A palavra usada ali para ministro e peretes. O que significa? Os escravos condenados à morte, que ficavam nas galés dos navios remando até a morte, e debaixo de açoite. É isso que Paulo chama de ministro. É isso que Paulo diz que importa que os homens reconheçam a vida dele. Como um servo de Jesus condenado à morte, que muitas vezes vive debaixo de chibata, mas que serve alegremente ao seu Senhor. Então, quando Paulo diz, da qual me tornei ministro, significa que ele tem uma posição preponderante, uma posição de
de ser um maioral na igreja. Aliás, é contra isso que ele escreve aos Coríntios, porque lá na igreja dos Coríntios tinha um grupo dele, e ele escreve batendo no seu próprio grupo, dizendo que o evangelho não é sinônimo de culto à personalidade, mas o evangelho é sinônimo de culto a Deus, para a glória de Deus. Entendem isso? Então Paulo diz, olha, da qual eu me tornei ministro. Irmãos, ninguém pode ser ministro do evangelho se primeiro não for vindicado, aprovado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém. E aí veja bem, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. E qual foi a dispensação da parte de Deus confiada ao favor da igreja? Que Paulo se tornasse um ministro, se tornando o quê? Um oikonomos, ou um mordomo fiel. Para que ele se tornasse um mordomo fiel na casa do Senhor, na igreja do Senhor Jesus. Vocês sabem qual que é a responsabilidade de um mordomo na casa, né? Eu falei também outro dia aqui na escola bíblica dominical. Qual que é a responsabilidade do mordomo? A principal das responsabilidades do mordomo é servir a mesa do seu Senhor. Então o mordomo, ele serve a mesa do seu Senhor. Ele serve a casa do seu Senhor. Mas com a principal responsabilidade de colocar a comida na mesa. Agora preste atenção. O mordomo não tem direito, não é da responsabilidade, não é da competência dele colocar comida na despensa. Quem é que coloca comida na despensa? O dono da casa, o senhor da casa. É ele que provê o mantimento para a casa. Qual que é a responsabilidade do mordomo então? Ir na despensa do seu senhor e servir a casa com aquilo que o seu senhor colocou lá. O que significa? Que se Paulo diz que ele é ministro de Cristo, de acordo com a dispensação concedida a ele da parte de Deus em favor da igreja, ele só tem direito de pregar fielmente a palavra de Deus na igreja, que é o alimento de Deus para as suas ovelhas. Ele não tem o direito de pregar as alucinações da sua mente, as divagações do seu pensar. Ele só tem direito de pregar a palavra de Deus, porque ele só tem direito de ir na despensa do Senhor, e aqui está a despensa do Senhor. Aqui está a provisão de alimento do Senhor para o seu povo. E o direito que o ministro tem é de vir a essa despensa aqui e passar ao povo a palavra de Deus. Ensinar ao povo a palavra de Deus, alimentar o povo com a palavra de Deus. Mas Paulo entende que ele é responsável por fazer isso a quem? Especial, em favor da igreja. E veja que Paulo é um missionário. Paulo é um plantador de igreja. Paulo é alguém que trabalha no sentido de plantar a igreja. Mas ele está muito preocupado, acima de tudo, com o que a igreja, como a igreja vai ser fortalecida e como ela vai ser alimentada. Nesse ponto eu dou graças a Deus pela vida dessa igreja, porque essa é a nossa preocupação aqui. Prover aqui nesse lugar alimento para as ovelhas. Prover alimento para as ovelhas do Senhor Jesus, sem adulteração da palavra, sem invenção de nada, mas simplesmente o que está na Bíblia. E veja bem, veja o que ele diz, para dar pleno cumprimento a palavra de Deus. Meus irmãos, o que eu tenho visto, especialmente nesses dias, é um desejo muito pessoal, e vejo isso em algumas rodas de algumas pessoas que estudam um pouquinho mais, um desejo parece que de descobrir a roda, ou de inventar uma nova roda, né? Descobrir uma nova tirada teológica, uma nova coisa, e argumentam, mas não se atém à palavra de Deus. Estão, na verdade, tentando mudar algumas coisas que historicamente não tem nenhuma diferença, nenhuma mudança. Não há nada de novo. O que nós precisamos é pregar as verdades antigas que edificaram a igreja durante, especialmente, no ano que vem vamos estar comemorando os 500 anos da Reforma.
As verdades que nutriram a igreja desde então. E nos fizeram chegar até aqui. Nos fizeram chegar até esse dia de hoje, crendo nessas mesmas verdades. Foram essas verdades que nutriram e sustentaram o povo de Deus nesses 500 anos. Que mantiveram igrejas firmes, mesmo em lugares onde elas foram praticamente desestruturadas pelo secularismo, pelo mundanismo, pelo humanismo. Mas ainda assim, onde há igrejas, essas igrejas ali existem por causa das verdades que foram alimentando esse povo de Deus durante a história. Verdades que vieram até nós e que nos fizeram entender o Evangelho, que nos mostraram a graça de Deus em Cristo Jesus e fez com que nós estivéssemos dentro dessa igreja hoje participantes do corpo do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Isto é uma coisa que eu faço um link aqui lá com Efésios, e essa epístola tem muitos links com Efésios, especialmente Colossenses, tem muitos links com Efésios. Quando Paulo fala do mistério de lá, ele está falando da igreja. De certa forma, ele está falando aqui tanto do Evangelho quanto da igreja, quando ele fala do mistério. Porque o Evangelho é o que funda a igreja, é o que fundamenta a igreja, é o que traz a igreja à existência. Mas ele está falando aqui também da perspectiva da igreja no fato dela ser formada tanto por judeus e também por gentios. Então isso esteve oculto dos séculos das gerações. E é verdade, porque os judeus mesmo não trabalharam no sentido de atrair os gentios para dentro do povo de Deus, de jeito nenhum. Mas agora não. O trabalho que ele, Paulo, judeu, tem que fazer é o quê? Atrair os gentios para a igreja do Senhor Jesus, para essa comunidade que ele deu a sua vida para inaugurar para a sua glória. Entendem isso? Então, veja bem, esse é o mistério que esteve oculto das gerações, mas que agora ele deu a conhecer aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza deste mistério, agora também, especialmente no momento que ele está falando, entre os gentios. Isto é, e qual é a riqueza desse mistério? É Cristo em você a esperança da glória? É Cristo nele a esperança da glória? Cristo nela a esperança da glória? Como é que é? Qual que é a riqueza do mistério? Que esteve oculto dos séculos e que agora está revelado. Qual é a riqueza? Cristo em vós significa onde? Onde? Na igreja. Na igreja. A esperança da glória. A esperança da glória está dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo, não é Cristo nele, não é Cristo em mim, é Cristo em nós. A esperança da glória é Cristo em nós. O que me dá esperança para viver a minha vida longe da igreja é que logo, logo eu vou me reunir com ela. Logo, logo eu vou estar junto dela de novo. Semanalmente eu vou estar dentro dela. Eu já disse para vocês, sou até meio religioso, minha esposa sabe disso. Eu viajo de férias, mas eu não concebo a ideia de chegar no domingo à noite e eu não ir à igreja. Só quando não dá mesmo. Ou às vezes a gente vai viajar no outro dia. A gente tem que dormir para viajar. Mas é estranho para mim não ir à igreja. Mesmo que não seja a minha. Mas eu estar numa comunidade que eu sei que é uma comunidade de remidos, de lavados no sangue do Senhor Jesus, que vão estar adorando o Senhor Jesus, que vão estar servindo ao Senhor Jesus, e que eu participo naquele dia com eles, porque um dia eu estarei com eles eternamente. Ou seja, a esperança da glória na nossa vida está nessa comunidade que, olhando aparentemente, não parece nada, não é nada e não é ninguém. Mas essa igreja reunida aqui nessa noite, no meio dela, está a esperança da glória. Cristo Jesus está presente nesse lugar nessa noite.
Cristo Jesus está aqui. E vendo a atitude e a ação de cada um de nós no meio do seu povo, do seu corpo, que é a igreja. Percebendo o nosso comprometimento e a nossa indiferença em relação a Ele. Sabendo se nós estamos comprometidos com esse corpo ou não. Se nós vivemos a vida dessa igreja do Senhor Jesus ou não. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Então a esperança da glória para a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E veja bem, o qual nós anunciamos. Paulo está dizendo, eu acho interessante, por que ele não fala o qual eu anuncio? Ele fala, Cristo em vós a esperança da glória, o qual ele fala que se tornou ministro. Ele fala olhando para a sua pessoa. Mas aqui ele já não fala olhando para a sua pessoa. A partir do momento que ele fala Cristo em vós, a esperança da glória, o que ele fala? O qual nós quem? Nós quem? As pessoas que estavam junto com ele nas viagens? Quem é que anuncia Cristo? A igreja. O qual nós anunciamos. Lembra o que eu disse para vocês na outra semana? Nós temos falado de Jesus. Nós temos evangelizado, comunicado o evangelho de Jesus às pessoas. Nas oportunidades que temos falado de Jesus. Nas circunstâncias que aparecem diante de nós, falamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele é a única esperança desse mundo que vivemos nele. O qual nós anunciamos. Nós anunciamos. Nós, a igreja do Senhor, anunciamos. Advertindo a todo homem. Veja bem, a todo homem. Teve o tema de uma das nossas conferências, que foi o evangelho todo. A todo homem. E que mais? A todos os povos, o evangelho todo, a todos os povos, a cada homem. Tinha mais uma coisa que eu não lembro agora. Mas é isso. É o evangelho todo. A todos os povos. A cada homem. Em todos os lugares, é verdade. A cada homem, a cada pessoa, a cada ser humano. Responsabilidade de quem? Nossa. A cada homem. É lógico que você individualmente não vai pregar a todos nesse mundo. Não tem jeito. Nem na cidade de Anápolis você vai fazer isso. Mas a cada um que a oportunidade aparecer diante de você, anunciar Jesus. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem. Por que advertindo a todo homem? Irmãos, é triste demais você conviver com uma pessoa bacana, uma pessoa jóia, uma pessoa legal, às vezes uma pessoa simpática, e você saber que apesar daquela simpatia, de ser bacana, de ser legal o relacionamento com ela, mas porque ela não conhece Jesus, ela está marchando para o inferno. Ela está prestes a ser lançada na eternidade sem Deus. Quantas pessoas morrem? Como vimos pela estatística aqui, e morrem sem ouvir o evangelho. E eu, apesar de vocês conhecerem a teologia que eu abraço, mas eu não sou fatalista ao ponto de entender, não, é soberania de Deus, era para morrer sem evangelizar, ser evangelizado mesmo. Não, isso é irresponsabilidade cristã. Eu sei que salvação é absolutamente algo de Deus. Eu sei que nós não podemos produzir resultados, nós não podemos salvar os homens, mas nós temos uma ordem. E a ordem é evangelizar a todo homem. É pregar o evangelho a toda criatura. A ordem do Senhor aqui para nós fica clara mais uma vez, através da vida do seu apóstolo, dizendo, o qual vós anunciamos, advertindo a todo homem. A todo aquele que se colocar diante de nós e nos der a oportunidade de falar do amor de Jesus para ele. Pregue a essa pessoa, fale de Jesus a essa pessoa. Porque você é parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos o povo do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro, mas que recebeu dele agora uma ordem, que precisa ser cumprida sobre a face dessa terra.
E não fique pensando em estratégias, não fique pensando em maneiras, não espere a igreja te dar uma estratégia para você fazer algo. Comunicar o evangelho para uma pessoa é simplesmente abrir a boca e falar de Jesus para ele. Agora preste atenção numa coisa. Acima de tudo, que vai te dar autoridade para abrir a boca e falar de Jesus é a vida que você tem dentro da igreja do Senhor Jesus. Paulo podia abrir a boca e falar em qualquer lugar por causa da vida que ele tinha em relação à igreja do Senhor Jesus. O comprometimento que ele tinha com a noiva do Senhor Jesus. A vida dele dentro da igreja vindicava a pregação dele, a mensagem dele. E ele vai dizer mais, e ensinando a todo homem, e não é ensinando de forma rasa, não. É ensinando, segundo Paulo aqui, em toda a sabedoria, claro, em toda a sabedoria de Deus. Mas ensinando a todo homem, não é água com batata, não. Não é café sem pó, não. Ensinando a todo homem, com conhecimento, com consistência, com profundidade. Agora, como ensinaremos os homens com consistência e com profundidade, se nós não conhecemos as Escrituras? Como ensinar as pessoas? E olha, eu tenho certeza que vocês no ambiente de trabalho de vocês são questionados em relação a algumas coisas e às vezes vocês não sabem responder porque não leem a Bíblia. Me desculpe a franqueza. Mas quantas pessoas são confrontadas no seu trabalho com circunstâncias que ela não sabe o que falar? Que ela não, e veja bem, eu fico pensando, se você é um universitário, e se você é um universitário cristão, logo se você é universitário, você estuda. Agora você não pode esquecer da Escritura. Porque se você estuda a Bíblia, você vai ser questionado. Ou melhor dizendo, se você disser que é um crente dentro de uma universidade, você vai ser bombardeado de perguntas com relação à sua fé. Lembra daquele filme Deus Não Está Morto? O que acontece com aquele rapaz quando ele professa a sua fé? Ele tem que estudar. Ele tem que se aprofundar. Ele tem que procurar mostrar a sua tese que ela é verdadeira. Mas o que ele faz? Ele estuda. Não é verdade? A grande lição para mim ali é essa. É alguém que se prepara para o debate, para a conversa, para o questionamento, para ser confrontado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que aqui estuda, está preparado para a confrontação na universidade? Da sua fé? Da sua crença, do seu Jesus? Você seria capaz de ensinar uma pessoa dessa o Evangelho de Jesus para ela? Entende o que eu estou dizendo agora? No seu trabalho, as oportunidades que aparecem, as pessoas, os funcionários que como você trabalham ali, e que às vezes vêm com algum tipo de questionamento, algum tipo de ideia. Você está pronto para falar de Jesus para ele? Está pronto para ensiná-lo sobre a verdade? É o que me parece a igreja primitiva estava. Mas por que estava? O que está escrito lá no texto que eu li de Atos aqui? E perseveravam unânimes no quê? Na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no conhecimento, perseveravam na palavra de Deus, perseveravam no Evangelho, e isso através da vida dos apóstolos, para que eles pudessem ter o que comunicar, para que eles pudessem ter o que pregar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, nós achamos bonito, não achamos? Nós achamos lindo, maravilhoso. Mas deixa eu dizer uma coisa, é para nós. É para a nossa vida. É para a nossa vida.
E veja bem, o propósito que Paulo tem, e é o nosso propósito, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que significa isso? Perfeito em quê? Em pecado não tem jeito de ser perfeito plenamente, porque nós somos pecadores. Então não tem jeito de você limpar ninguém do pecado. Totalmente não. Tem jeito de você arrancar uma pessoa do pecado através do Evangelho. Mas de que maneira? O que Paulo tem na mente quando ele diz aqui perfeito? A palavra no grego aqui é teleios, para perfeito. Que significa o quê? Perfeição em personalidade e caráter. Sabe o que é uma pessoa de caráter? É uma pessoa que o seu falar é caracterizado por um sim, sim, por um não, não. Uma pessoa que crê nas verdades do Evangelho a ponto de não se tornar um mal pagador. Entende? A ponto de se tornar alguém que é identificado de forma contrária às prerrogativas estabelecidas para a nossa vida cristã no Evangelho. E aí tem outras coisas, estou falando de algumas que são mais pungentes. Não é encontrado com palavras torpes, caracterizando o seu falar. Paulo fala isso aos Efésios, por isso que eu disse que há um link. Não chocarrices, palavras obscenas, que vão sendo sustentadas, mas que estão totalmente fora do lugar na vida cristã. Porque o desejo é, a fim de que apresentemos todo homem como um homem de caráter, como uma pessoa de caráter, uma pessoa de personalidade, ou uma pessoa firme, na sua postura, na sua conduta, para a glória de Deus. É assim que se espera de nós. É isso que se espera de nós quando a gente está conduzindo alguém. Isso é que se espera de nós quando a gente está discipulando alguém. Quando a gente está ensinando o Evangelho para alguém. Mas é claro, aquilo que se espera através da nossa vida precisa primeiro ser encontrado na nossa própria vida. Não é verdade? Precisamos ser a referência do que pregamos. Precisamos ser a referência daquilo que anunciamos. E isso cada um de nós. Claro, com todas as nossas limitações, nós somos perfeitos. A perfeição aqui não é com relação ao pecado, porque pecamos. E aquele que diz que não tem pecado quer fazer de Deus mentiroso. Mas preste atenção, perfeição de caráter, integridade de conduta, a forma como nós lidamos nos nossos relacionamentos, esposo, esposa, filhos, servos ou empregados, patrões, e por aí vai, nos nossos relacionamentos, como lidamos nesses relacionamentos. E Paulo então termina dizendo, para isso é que eu também me afadigo. Percebe pelo que ele se afadiga? Ele se afadiga pelo outro. Porque ele está dizendo, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Ele diz, para isso mesmo me afadigo, me esforçando o mais possível, mas não segundo a força da sua carne, não segundo a força do seu braço, não segundo a sua capacidade humana, mas segundo o quê? A eficácia, o eficaz poder de Deus que opera nele. Irmãos, nós podemos sim nos esforçar ao máximo, nós podemos sim nos dar o máximo de nós, nos afadigar ao máximo, mas sempre tendo em mente que nós confiamos no poder de Deus. Confiamos na capacidade que Deus nos dá. Confiamos na força que vem de Deus, na eficácia que opera em nós por causa do poder de Deus através da nossa vida. Mas você pode confiar que o poder de Deus é um poder transformador. Que o poder de Deus é um poder que muda, que transforma, que faz nascer um novo homem e transforma esse novo homem. Não importando a vida pregressa que ele viveu, mas faz dele um novo homem para a glória de Deus. De caráter, de personalidade, para a glória de Deus, amém?
Eu queria te convidar a orar nessa noite, pensando a sua vida dentro dessa igreja de Jesus, essa igreja local aqui, a Igreja Batista Antioquia. Essa é a igreja que Deus nos deu, me deu para congregar. Essa é a igreja que eu amo. Mais do que todas, essa é a igreja que eu amo. Porque essa é a igreja que Deus me deu para congregar nela. Não tem nenhuma outra igreja sobre a face dessa terra que eu ame mais do que essa. Porque essa é a minha. Minha, volto a dizer como eu disse de manhã, não por questão de propriedade. Porque por propriedade, só o Senhor Jesus. Ele é que é o dono da igreja. Agora, por questão de pertencimento, a minha igreja. Essa é a igreja que o Senhor Jesus me deu para congregar sobre a face dessa terra. Me tirou de uma igreja que eu amava também. E que eu continuo guardando um carinho especial no coração por ela, que é a Igreja Batista Central de Anápolis. A igreja onde eu fui ensinado, onde eu conheci Jesus, onde eu cresci no conhecimento do Senhor Jesus, onde eu fui discipulado para o ministério. E de lá Deus me enviou para cá, para que aqui, sendo congregação de lá, se tornasse igreja. E hoje essa é a minha igreja. E essa é a igreja que eu amo. Essa é a igreja que Deus me deu para viver com a minha esposa, para viver com as minhas filhas. Esse aqui é o lugar onde eu vi as minhas filhas crescerem. Esse aqui é o lugar onde as minhas filhas... Glória a Deus, Ana Vitória e Ana Laura, com todas as limitações que elas têm, mas é onde elas foram batizadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Onde eu espero chegar o momento de batizar a Maria Fernanda para a glória, honra e louvor do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja aqui é a igreja da minha vida, é a igreja onde Deus tem me abençoado, tem sustentado a minha vida, porque eu sou o pastor dela. É a igreja que eu quero servir para a glória de Deus, mesmo sabendo das minhas limitações. Eu queria te convidar a pensar desse modo. Você recebeu alguma coisa de Deus aqui na vida dessa igreja? Você tem sido abençoado por Deus na vida dessa igreja? O Senhor Jesus aqui neste lugar, congregando neste lugar, abençoa a sua vida? Amém. Glória a Deus por isso. Mas qual tem sido a sua contribuição a essa igreja de Jesus? Como você tem se comprometido e se envolvido nela para servir o Cordeiro de Deus? Porque é a partir dela que a nossa vida acontece, mesmo fora dela. É nisso que eu gostaria que você pensasse nessa noite. É nesse sentido que eu gostaria que nós orássemos. E se você tem o desejo de se comprometer mais com o Senhor, olha, há muita coisa para fazer na vida dessa igreja. Há muita coisa para fazer, há muita coisa para organizar. É desejo meu que muitas coisas sejam mudadas, organizadas e transformadas aqui para a glória do Senhor. Voltei realmente muito impactado e percebendo algumas coisas que precisamos fazer dentro desse nosso compromisso com essa igreja local. Eu espero que isso aconteça no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu te convido a orar, para você pensar a sua vida dentro dessa igreja. Tem se esforçado, tem se afadigado o mais possível para servir essa igreja? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome. Só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Senhor, eu quero clamar ao Senhor junto com os meus irmãos, a igreja do Senhor aqui nessa noite. Que o Senhor venha quebrantar o nosso coração diante da tua presença. Igreja do Senhor não é lugar de egoísmo. Igreja do Senhor não é lugar de perspectivas pessoais. Igreja do Senhor é lugar de comunidade, de comunhão, de fraternidade, de
de serviço mútuo, de promoção do outro, de serviço ao outro para a tua glória. Senhor, fomenta isso em nós, no meio de nós, para que diante da tua presença nós vivamos de fato a nossa vida para o teu louvor, tua honra e a tua glória. Para que a nossa vida na tua presença expresse a glória do Senhor, o viver do Senhor, o projeto do Senhor. E assim nós possamos ser testemunhas fiéis da tua verdade, da tua palavra, para a tua glória. Quebranta o nosso coração, Senhor. Desperta a nossa vida diante da tua presença para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Senhor, desperta no meio desta congregação dons e talentos ministeriais para a tua glória. Dons e talentos para o serviço do teu reino, para a edificação da tua igreja, para a glória do nome do Senhor. Senhor, há muito por fazer. Dá-nos a graça, Senhor, de ordenar, de organizar todas as coisas para a tua glória. Dá-nos a tua bênção e dá-nos o comprometimento necessário que precisa existir da vida de cada um de nós nessa igreja do Senhor para a tua glória. Há lugar, há maneiras, há coisas para serem feitas. Coloque em nosso coração a disposição necessária, o comprometimento necessário, a vida necessária para a glória do Senhor. Nós clamamos o teu favor, a tua bênção sobre a nossa vida, para servir ao Senhor diante da tua presença para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.